tem hora que você chama alguém para dar um socorro, que a pessoa fala não. Todo mundo conhece todo mundo, né? Então, é praticamente uma família gigante. Simples, pequenininho, mas ao mesmo tempo tão grande, tão gigante. Eu saio de Jagué, mas Jagué não saiu de mim. Entre trilhos e memórias, segue a história do distrito de Engenheiro Correia, em Ouro Preto, Minas Gerais. São lembranças que atravessam gerações e fortalecem o afeto de quem nasceu aqui e de quem chegou e escolheu ficar. Relatos que misturam o sentimento de estar em casa, o desejo de manter viva a história do antigo povoado Santo Antônio do Monte e a vontade de seguir adiante sem jamais esquecer o passado. Pega a tesoura lá, pode entrar aqui. Só tem uns cachorros aqui meio enjoados, mas não morre não. Só que trabalhei 27 anos. Julho de 69 eu vim para aqui. Aí eu fiquei só nesse trecho aqui, de Itabirito a Lafayette. Conservador de linha, da manutenção de linha. E trabalhava na soca, máquina, socadeira, furadeira de doméstica. Esses troços aí que a gente trabalhava. Aqui o quintal aqui é grande. Couve, alface, almeirão e cebola. Tá aí. Ali é cebola de cheiro, aqui é alface e almeirão. É guião, é gengibre. Aqui é alecrim. Laranja Bahia. Limão capeta, que nós temos limão, esse limão azedo. Bahia tem esses pés aqui, mas é mexerica. Meu pai chamava José Ferreira Pedroso. Ele era comerciante lá no advento da Estrada de Ferro Central do Brasil. Ele foi para montar comércio em Engenheiro Correia. Eu sabia que chamava Juju. Quando eu tinha 11 anos, eu fiquei sabendo que eu chamava José Alexandre. Esse cavalo chamava Pagador de Promessa, na frente da casa onde eu nasci. Essa rural foi minha companheira de vida. Que eu ainda era pequenininho. Soltar pipa, ficar subindo em cima daquele pé de jabuticaba o dia inteiro, ficar montado em cima do cachorro, pulando, jogando bola.
aqui em Engenheiro Correia desde 2015. Vim visitar minha tia e acabei ficando aqui. Eu sempre fui criada na roça, né? Quando eu vim para cá, me senti em casa, né? Tenho muita amizade também com as pessoas mais idosas daqui. E é tão bom sentar com eles, escutar uma prosa. Mas aí que eu conheci, tive mais interesse pelas histórias de Engenheiro Correia, né? E acho que deveria preservar isso, né? Igual sempre gostei de quintal grande. Deus me deu um quintal pequeno, né? Aí tento dividir esse quintal com as criações, né? Tem galinhas, 2 coelhos de estimação, maritaca, 2 cachorros. Ainda divido um pedacinho ainda para ter uma cebolinha, uma couve. Aqui a gente cultiva o hortelã roxo, né? Ele tá brotando aqui, a mudinha, né? Esse é o basílico usado em saladas, né, em molhos. Esse aqui é o canela, né, o manjericão canela, o cheiro dele, o chá maravilhoso. E esse aqui é o francês, usado mais em temperos, né, em macarrão. Essa aqui é a roseira do Luiz, né, ele tem um carinho imenso por ela. E trouxe da igreja e plantou com a rosa e tudo e nasceu aí. Estamos cuidando dela, o cheiro muito bom. Olha, eu nasci aqui, né? A minha família é toda daqui, então minha vida inteira eu passei aqui. Na minha infância, por incrível que pareça, eu passei muito nessa escola, né? Porque a minha mãe foi coordenadora aqui. Então eu estudei aqui e como minha mãe estava aqui o dia inteiro, eu vinha para cá, eu ficava aqui na escola brincando e conversando com o pessoal. Hoje eu trabalho com a minha primeira professora, que foi a Juliana. E a Tatiana também, de aula para mim aqui. Eu nem tenho isso aqui como meu trabalho. No final de semana eu sinto falta deles. E um detalhe, também, eu estou estudando para ser professor, né? Quem sabe um dia eu vou ser professor aqui. Tchau, dá uma boa tarde aí. Boa tarde! Tá vendo? Em relação a sair daqui, rapaz, eu não penso não, viu? Eu gosto muito daqui. Aí, gente, essa aqui é a Tatiana, nossa chefe, gente boa. Bem? Esse aqui é o Juninho, nosso parceiro, querido. Essa aqui é a minha casca de bala. Olha, eu nasci no distrito de Miguel Burnier. Uma terra maravilhosa, com uma igreja linda, com uma comunidade maravilhosa. E fiquei lá durante 16 anos. E vim para Itabirito. Mas aí, graças a Deus e na fé de Nossa Senhora Aparecida, eu passei no concurso. E aí eu estou aqui já vai para 30 anos. A equipe ela é muito boa, então passa isso para as nossas crianças. E a comunidade sabe disso. Então, assim, sempre a gente tem, sabe, a gente tem muito orgulho de apresentar essa escola. Todo mundo que vem aqui sente isso. É um orgulho, um carinho que a gente tem, sabe? O lugar onde eu nasci, onde eu cresci, eu sou hoje a síntese de Engenheiro Correia. Eu tenho uma memória afetiva tão grande. Como que a gente era criada assim, livre, sabe? Em meio à natureza, em meio a gente simples. Minha mãe era uma mulher acolhedora. Minha mãe, a mesa era farta, ela adorava parar as pessoas. Em minha casa tem uma varanda. Minha mãe ficava ali sentadinha, as pessoas iam passando, ela convidava para café. E a mesa farta, broa de fubá, né, biscoitinho, rosquinha, que ela mesma fazia com o maior amor. O Engenheiro Correia era isso, sabe? É meu lugarejo, sabe? Simples, pequenininho, mas ao mesmo tempo tão grande, tão gigante e tão lindo no meu coração, que a gente não esquece muito, né?
Quando criança, era bicho solto mesmo. Levantava, ia para a escola, depois voltava, ia andar de bike, natureza, cachoeira. Com 11 anos, obviamente, eu tive que começar a ajudar meu pai. Meu pai tinha uma mercearia e ele acordava muito de madrugada. O movimento era grande nessa época de correr. Então, quando eu chegava depois do almoço, ele já estava meio que cansado. Então, eu e minha mãe que íamos lá para a mercearia e a gente ficava ali meio para meu pai descansar um pouco. É meu lugarejo, sabe? Simples, pequenininho, mas ao mesmo tempo tão grande, tão gigante e tão lindo no meu coração. Engenheiro Correia se desenvolveu no entorno da estação ferroviária inaugurada em 1896. Mas, mesmo com o apito dos trens e o vai e vem das mercadorias, o distrito nunca perdeu seu vínculo com a terra. A movimentação de cargas e de pessoas oferecia oportunidades comerciais. Sítios e fazendas escoavam suas produções para outras cidades. Com o passar dos anos, mesmo diante da ascensão e queda da mineração, Engenheiro Correia consolidou-se como um ponto de desenvolvimento e abastecimento. Um lugar que resiste, cultiva e floresce. No auge da estação mesmo, que tinha um movimento grande, uma fonte luminosa, que bom que a gente está conseguindo restaurar esse prédio hoje. Nós ainda temos a igreja, uma casa de pedra, muros de pedra. Era bem rural. Tem um cemitério na igreja. Com a chegada da rede ferroviária, é que as pessoas migraram. E aí veio Engenheiro Correia, o que leva o nome de um engenheiro, né, que construiu a estrada de ferro e que se acidentou e veio a falecer. Aí o lugarejo leva esse nome em homenagem a esse engenheiro que construiu a rede ferroviária. E essa época da estação, minha mãe falava comigo, era um movimento grande de passageiros, de cargas, muita coisa passava pelo Engenheiro Correia, chegava pelo Engenheiro Correia, partia de Engenheiro Correia, e as pessoas, né, se conheciam ali na estação, no movimento, muitos começaram a namorar ali. A comunidade chamava Sardinha. Tinha uma comunidade que mais ou menos 50 pessoas, umas 30 famílias que vivia nessa época. Ela vinha de Belo Horizonte para Burnier e aí tinha o ramal que desviava para Ouro Preto e continuava para Lafayette. Só andava de trem, não tinha carro, não tinha automóvel. Não. Engenheiro Correia, saiu muita gente daqui. Agora tem mais é de fora, né? Sítio aí, mas é de fora. Daqui é pouca gente tem. Igual tem a história da Cachoeira do Moinho, da usina, que foi a primeira usina de energia aqui em Engenheiro Correia, né? E também uma história muito interessante é a família dos Bragas, né? Que foi uma família que ajudou a crescer Engenheiro Correia, né? Eu não se recordo se foi o pai do Paulinho Braga, o avô, que cedeu o terreno para ser construída a escola. Isso eu acho muito bonito pela parte deles, né? E tá aí, né? A escola tem até o nome dele, né? Escola José Estevão Braga. Eu acho bonitas as histórias, né? As histórias da fazenda, né? Igual fala da Fazenda Tamanca, a Fazenda Paciência, né? Que tem os traços ainda da época dos escravos, a Capela Santo Antônio. Se vocês andar por aqui, né? Uma hora que tiver tempo, alguma coisa, vocês vão ver os traços dos escravos ainda, que são os muros de pedras, divisa das fazendas, né? A fé católica, né? Que é muito respeitada aqui, todos tentam respeitar. Né, preservar a igreja, que é um patrimônio de todos nós, né? A festa de Santo Antônio, no caso, né, ela é no mês de junho, né? Esse ano foi dia 16, que foi comemorada a festa. Traz mais alegria para o lugar. Você precisa ver a união do pessoal para organizar essa festa, entendeu? Muito lindo. A união o pessoal tem, a boa vontade. Parece que é uma grande família, né? E temos também a festa Nossa Senhora da Conceição, que é dia 8 de dezembro, no caso, realizado na igreja. Tinha festa aqui, mesmo Maria,
Corpo Cristo, São Sebastião, Nossa Senhora da Conceição, tinha tudo. Que nós era 40 festeiros. Então nós era 40 festeiros. Aí foi saindo todo mundo foi, uns foi falecendo, os outros. Sabe que tem um lugar pequeno, tem muita conversa, né? Então vai indo, vai saindo o pessoal, aí vai diminuindo tudo. Para mim dar uma ideia para você que vamos vir de fora para conhecer Engenheiro Correia, se for dia de semana eu falaria para você vir na escola. Porque essa escola aqui é uma referência muito grande aqui para gente. Vocês veem aí o amor que a professora tem para os meninos, né? Aqui é uma escola assim, para mim não é nem uma escola, é uma família, sabe? E eu também sou grata a muitas pessoas que trabalham comigo aqui, que eu vou aprendendo e vou crescendo com eles. Eu tenho outro lugar também, agora vai começar a estação, né? Tem essa que vai reformar agora, que também é uma grande assim, satisfação pra gente, né? Porque a gente olhava aquela estação praticamente destruída, a gente ficava assim, coração apertado, né? Mas graças a Deus hoje em dia ela já está sendo reformada. Tem essas cachoeiras também, igual eu falei, a cachoeira da usina. Antigamente também tinha a outra cachoeira que chamava Zé de Mato. Atuando desde 2024 em Engenheiro Correia, um dos 12 distritos de Ouro Preto, este é um documentário produzido pelo Instituto Guaicuí, para percorrer a história, as vozes, os sonhos e as lutas dos moradores do lugar. Quando eu cheguei, eu fui chamada para compor o projeto já estava estruturado, já estava concebido e ele estava organizado já com algumas entregas, né, por meio do plano da plataforma Sementes. Ele já estava com essas definições, assim. Mas a primeira impressão que eu tive foi do desafio, né? Eu fiquei assim, grata e fiquei feliz em compor a equipe do Guaicuí, principalmente considerando as premissas do Guaicuí, que ele tem um olhar participativo, né? Que ele tem um cuidado com a preservação ambiental, né? Com a questão dos rios, dos cursos d'água. Tinha um desafio de conhecer aquelas comunidades, né, de mapear quais seriam os grupos que a gente ia trabalhar e qual que seria o trabalho feito, né? Então, ele veio com uma proposta muito teoricamente bem definida, né, que é de valorização de patrimônio, mas a primeira impressão que a gente tem é que isso tem uma infinidade de possibilidades para que a gente trabalhe. E também o desenvolver dele era por meio das reuniões mensais, que foi aí que foi o nosso aproximar com a comunidade, o nosso conhecer com a comunidade e o nosso ambiente de troca. O caminho ali era trabalhar com as pessoas, né? Então, as pessoas enquanto patrimônio, né, a história das pessoas enquanto patrimônio, as pessoas enquanto guardiãs desses patrimônios, desses bens patrimoniais, e as pessoas também enquanto a construção, né, tanto a construção, né, de um patrimônio futuro, pensando muito nessa perspectiva temporal mesmo, né, então, tanto delas serem guardiões, né, protetores de um olhar futuro, mas também do presente. Então, a gente, pensando numa perspectiva temporal, tem tudo que foi construído no passado, a gente não pode deixar para o futuro, mas a história acontece agora. Então, eu acho que elas entenderem isso, que elas são história, que elas estão construindo a história e que elas têm uma ligação, uma raiz com a comunidade em que elas vivem. Bom, esse trabalho a gente inicia, então, indo para campo em maio de 2024. Primeiro a gente fez um contato prévio, né, com as lideranças, com essas pessoas-chave. Então a gente segue para a gente conhecer essas pessoas, a gente se apresentar pessoalmente e falar sobre esse projeto, né, deixando muito claro que toda essa construção ia ser feita junto com eles, que seria um processo extremamente participativo. Já nesse primeiro momento, a gente teve uma participação muito interessante, um engajamento grande por parte deles. Nossa primeira metodologia que a gente aplicou foi o Rio da Minha Vida. Então, a gente teve a participação dessas pessoas para a gente entender, a partir da bacia hidrográfica, onde que estavam situados os patrimônios, onde que eles estavam também, a partir aí desse ponto de vista, né? Como legado, assim, eu desejo muito que os jovens consigam se enxergar mesmo como agentes
mobilizadores, né, jovens agentes mobilizadores, que eles possam explorar isso, se apropriar, né, e entender que não tem fronteiras, né, que eles podem tudo. O Instituto GuaiCuí tem um processo muito bem organizado, né, que é o caderno de metodologias participativas. Então, embora cada um da equipe tinha uma bagagem ali, né, tinha uma expertise, o caderno auxiliou muito nesse processo, porque as idas a campo permitia essa escuta, essa vivência, e aí no caderno a gente conseguia materializar, né, todo esse processo. Então, às vezes buscava incluir numa única atividade 2, 3 metodologias ou até mais, né? Uma questão que me chamou muita atenção, no qual participou várias crianças, né, e várias famílias, assim, de maneira geral. Teve algumas oscilações nesse processo de participação, e a partir disso, o desenvolvimento das metodologias, elas foram sendo, vamos dizer assim, adaptadas e adequadas até para as gerações, né? Porque a gente tinha crianças de 2 a 65, 70 anos, né, vamos dizer assim. Então foi importante que a gente trabalhasse, né, essas gerações de forma que a gente conseguisse não só fazer uma inclusão, mas que a gente conseguisse também fazer um processo assim, de troca, né? A gente trouxe a reflexão de que a gente não queria construir um projeto para as pessoas, mas com as pessoas. A gente percebeu que a gente conseguiu acessar as comunidades de um modo muito mais sensível. E eu acho que essa preocupação, ela se evidencia muito no trabalho de comunicação feito pela equipe, assim. Eu acho que todas as pessoas que a gente encontrou nesse caminho estavam precisando falar de alguma forma, e a gente chegou muito disposta a escutar. Então, o que fica para mim de legado mesmo é isso, é a potência da troca. Assim. Quando a gente se coloca num lugar de escutar para construir, o que sai é muito mais valioso do que se a gente chegasse já com esse saber pronto e trouxesse de oferta e as pessoas passivamente aceitassem, né? Alguma coisa aí foi acesa a partir desse encontro. E eu tenho certeza que assim como para mim foi uma experiência muito marcante, para as pessoas que a gente cruzou o caminho também foi. Engenheiro Correia é sinônimo de acolhimento, de memória, de lar e vida em comunidade. Hoje, os moradores e moradoras do distrito olham para o futuro com o mesmo espírito que marcou sua trajetória. Eu saí de Jagué, mas Jagué não saiu de mim, não. Não saiu de mim, não. É tanto que eu falo que eu quero ser sepultado lá no cemitério de Jagué. Isso é muito importante para mim. Eu devo muito a Engenheiro Correia. Eu fico assim, gente, eu acho que eu cumpri a missão, né? Só das pessoas reconhecerem, serem gratas e gostarem de mim, é porque valeu. Podia ter nascido em Nova York, podia ter nascido em Paris. Não, ainda bem que eu nasci em Engenheiro Correia. E que o futuro, quem faz ele é a gente, no caso, né? Este documentário integra o projeto Valorização do Patrimônio Histórico, Natural e Cultural de Miguel Burnier e Engenheiro Correia, realizado pelo Instituto GuaiCuí em parceria com a plataforma Semente.
Por meio das vozes das comunidades, busca fortalecer laços, valorizar identidades e inspirar a preservação da história e do meio ambiente no território. A primeira pessoa, referência para mim em Engenheiro Correia, eu queria falar da minha mãe, né? Queria falar também da Tatiana e da Juliana, né? A Tamires de manhã, Vera, Andressa, que está conosco, Dário. A esposa dele também, a Dona Maria, né? Conhecida como Maria do Neca, né? Queria falar também da minha tia Regina, ela é vice-prefeita hoje. Dos nossos colaboradores do transporte, a Ariane, o seu João, o Marcelo. Das minhas colegas aqui, Olímpia, Leda. O Fabrício, né, a família dele. Seu João Vicelau, falecido Lalado, o careca, mas a Edna. A Rosana, a Olímpia, a Juliana. O Tineca, a Sueli. Tem a família Kim, da Dona Leia, né, falecida do seu Júlio. E são pessoas assim, que são importantes para mim. Porque são pessoas que a gente sabe que a gente pode contar.